Olá meninos, tudo bem? Agora a gente continua na resolução das questões sobre unidades de concentração. Questão número 12 da sua lista de exercícios. Olha, líquidos de arrefecimento são utilizados para melhorar o sistema de refrigeração nos motores dos carros. Geralmente são soluções aquosas de etileno glicol, esse é o soluto, né? O que ele é? Ele é um diol de fórmula molecular C2H6O2 e massa molar 62,1 gramas por mol. O rótulo de uma determinada marca de líquido de arrefecimento indica que há 50% de etileno glicol em massa, o que corresponde a 530 gramas por litro de solução. Beleza. A concentração dessa solução aquosa de etileno glicol em mols por litro é quanto? Bom, então a questão nos fornece as seguintes informações. Aqui eu tenho a fotinha de um líquido de arrefecimento, eles são aditivos de radiadores, né? E ele fala no enunciado da questão que esse líquido de arrefecimento, ó, contém etileno glicol, olha aqui, ó, etileno glicol, na concentração de 530 gramas por litro. Então, a concentração comum do etileno glicol, que é C2H6O2, ela vale 530 gramas por litro, né? Ele também diz que a massa molar do etileno glicol, que é C2H6O2, ela vale 62,1 gramas por mol, né? E qual foi a pergunta da solução? Aqui, ó, ele quer a concentração molar do etileno glicol. Concentração molar é dada em mols por litro. Então nós temos um caso de mudança de unidade. Ele forneceu a concentração da solução em gramas por litro e quer que você passe isso para mols por litro, beleza? Bom, existe uma formulinha de conversão, eu deduzi ela com vocês, aqui ó, concentração comum é a concentração molar vezes a massa molar do soluto. Como o que ele quer é esse valor aqui, ó, a concentração molar, eu vou passar a massa molar do soluto para o outro lado dividindo. A formulinha, portanto, vai ficar assim, ó, concentração molar do etileno glicol vai ser a sua concentração em gramas por litros dividido pela massa molar do soluto. Portanto, a concentração molar, lembra que eu posso usar esse símbolo colchete, ó, do etileno glicol, que é C2H6O2, esse símbolo indica a concentração em mols por litro, portanto, vai ser o quociente entre a concentração comum, que é 530 gramas por litro, sobre a massa molar do soluto, que é 62,1 gramas por mol, né? Olha só, desse jeito aqui, o que eu posso fazer? Simplifica a unidade de massa gramas com gramas, mol a menos 1 passa para cima mols, a resposta vai sair em mols por litro, né? Pronto, agora é só resolver essa continha, portanto, a concentração do etileno glicol, que é C2H6O2, vai dar 530 por 62,1. Isso aí dá 8,5. Portanto, a concentração molar equivale a 8,5 mols por litro. Então, nós temos que uma concentração de 530 gramas por litro de etileno glicol equivale a uma concentração de 8,5 mols por litro de etileno glicol. Para outro soluto, isso não vale, a não ser que a massa molar seja a mesma, né? Portanto, para essa questão, está aqui, ó, resposta está na letra D, beleza? Passando para a questão número 13, olha o que diz a questão número 13. Um estudante dissolveu 162 gramas de glicose, C6H12O6, em água suficiente para produzir uma solução de concentração em quantidade de matéria 1,8 mols por litro. Então aqui, ó, a concentração em quantidade de matéria, ou seja, concentração molar, é 1,8 mols por litro. O que ele quer saber? Quer saber o volume final dessa solução. Essa questão é da Universidade Estadual do Ceará de 2019, né? Bom, veja, ele falou que a massa do soluto dissolvido, ou seja, a massa de glicose, é 162 gramas, né? Como o soluto é glicose, eu já consigo calcular
a massa molar dele. Ora, aqui, ó, C6H12O6 são 6 átomos de carbonos mais 12 átomos de hidrogênios mais 6 átomos de oxigênios. O carbono, lembra, massa atômica 12, o hidrogênio 1, o oxigênio 16, somou tudo, deu 180 gramas por mol, né? E a concentração molar dessa solução é 1,8 mols por litro. O que ele quer saber? Quer saber o volume final dessa solução, ou seja, qual foi o volume preparado de solução nesse caso. A gente pode fazer por fórmula ou pode fazer por regra de 3. Vamos resolver isso por regra de 3? Primeira coisa que eu quero fazer é o seguinte, eu vou transformar 162 gramas em mols. Como é que eu faço isso? Se a gente tem a massa molar, fica fácil. Então significa que 1 mol de glicose, C6H12O6, corresponde a 180 gramas, certo? Como foi dissolvido 162 gramas de glicose, isso dá quantos mols de glicose? Estou chamando aqui de X. Esse valor X vai dar, ó, 162 gramas vezes 1 mol dividido por 180 gramas. Aqui a gente pode simplificar gramas com gramas. A resposta vai sair em mols, claro, eu estou transformando 162 gramas em mols, né? Fazendo essa conta, esse valor X vai dar 162 por 180, dá 0,9 mols de glicose, que é C6H12O6, beleza? Então ele dissolveu 0,9 mols de glicose. Agora presta atenção, a concentração da solução é 1,8 mols por litro. O que significa isso? Ora, que em 1 litro, ó, 1 litro de solução, existem dissolvidos 1,8 mols de glicose, C6H12O6. Como a gente descobriu que existe 0,9 mols dissolvidos, ora, para 0,9 mols de glicose dissolvidos, qual foi o volume total de solução preparada? Estou chamando aqui de V, e esse volume total vai dar aqui, ó, 0,9 mols vezes 1 litro dividido por 1,8 mols. Eu cancelo aqui a unidade de volume, aliás, de quantidade de matéria, mols com mols. Portanto, o resultado dessa conta, esse volume total vai dar 0,9 dividido por 1,8, isso aqui vai dar meio litro de solução. Portanto, foi preparado meio litro de solução. Essa resposta está aqui, ó, na letra A da questão, beleza? E vamos para a questão número 14 da lista de vocês. Essa aí é da Unicesumar 2020. Enunciado fala o seguinte: uma das doenças ligadas ao envelhecimento é o diabetes tipo 2. Ela ocorre quando o organismo não consegue produzir insulina o suficiente ou deixa de usá-la adequadamente. O hormônio regula a entrada de açúcar nas células e o nível de glicose no sangue. A concentração de glicose no sangue em jejum acima de 100 miligramas por decilitros pode indicar alterações no metabolismo humano. A concentração, agora vem a pergunta, ó, a concentração de 100 miligramas por decilitro corresponde aproximadamente em mols por litro a quanto? Vamos lá? Bom, ele deu a concentração, ó, isso é massa, isso é volume. Logo, ele deu a concentração comum da glicose no sangue. Lembra que a glicose é C6H12O6. Então, a concentração de glicose no sangue é 100, qual que é a unidade? Miligramas por decilitro de sangue, certo? Bom, a massa molar da glicose, se você calcular a massa molar de C6H12O6, isso aqui vai dar 180
gramas por mol. E o que ele quer? Ele quer a concentração molar da glicose, que é a concentração em mols por litro. É uma questão que fala basicamente de conversão de unidades. Você tem a concentração comum, que é dada em gramas por litro, só que aí está em miligramas por decilitro, essa unidade a gente muda fácil, e ele quer a concentração em mols por litro. Lembra que existe uma relação de conversão? Olha aqui, ó. Concentração comum é a concentração molar vezes a massa molar do soluto. Como é a concentração molar que eu quero, passa M1 para lá dividindo. Então, ó, a concentração molar da glicose vai ser a comum dividido pela massa molar do soluto. Portanto, substituindo, ó, concentração molar da glicose vai ser, ó, montando a conta, concentração comum, 100 miligramas por decilitro. Vou colocar isso aqui, ó, 100 miligramas por decilitro, certo? Dividido pela massa molar do soluto, que é 180 gramas por mol, tá? Olha só, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, eu vou primeiro transformar essa unidade mili e essa unidade deci. Na verdade, mili e deci de decilitro não são unidades, são submúltiplos da unidade, né? E eu vou substituir esses valores pelo que eles valem de verdade, olha. O prefixo mili significa milésima parte, ou seja, 10 a menos 3. E o prefixo deci, de decilitro, significa a décima parte, ou seja, 10 a menos 1. Deci é décima parte, centi é a centésima parte, mili é a milésima parte. Então, basta trocar, só substituir mesmo. Onde tem M, troca por 10 a menos 3. Onde tem o D, você troca por 10 a menos 1. Dessa forma, a conta vai ficar assim, ó. Concentração molar vai dar, ó, em cima na divisão ficou 100 vezes 10 a menos 3 vezes 10 a menos 1. Quais as unidades nós temos? Gramas e litros. Embaixo, 180 gramas por mol, né? Aqui, ó, eu posso simplificar a unidade de massa, gramas com gramas, mol a menos 1 vai passar para cima, a resposta vai sair em mols por litro. Veja, aqui nós temos 100 vezes 10 a menos 3 vezes 10 a menos 1. Isso aqui tudo, ó, deu 10 a menos 4, né? Então, tem 100 vezes 10 a menos 4 dividido por 180. Se você fizer esse cálculo, você vai chegar na resposta para a concentração molar da glicose, C6H12O6, de 5,6 vezes 10 a menos 3 mols por litro. 5 vezes 10 a menos 3 mols por litro está na resposta da letra A. Beleza? Então fizemos uma bateria de 3 questões. Agora você para a próxima aula, onde a gente vai fazer ainda um pouco mais de exercícios para passar para outra unidade de medida de concentração de soluções. Tá bom? Abraço, até daqui a pouco.